Uma boa noite a todos, pessoas que estão aqui no plenário, também os que nos escutam e olham pela internet, meus colegas vereadores aqui presentes. Hoje, sessão ordinária do dia 8 de julho, pela ordem das bancadas PP, MDB, Republicanos, PSDB e PDT. Vou colocar de imediato a ata número 27 de 1º de julho 2025 em votação. Pela ordem das bancadas, PP, Cássio Câmara. Aprovada, presidente. Vereador Jaime Lucas, do MDB. Aprovada. Vereadora Samanta Rochel, MDB. Aprovado, presidente. Vereador Renato Rodrigues, PSDB. Primeiro, não voto, presidente. Tá, me desculpe. Vereador André Madruga, do PDT. Aprovo, presidente. E vereador Matheus Garcia, PDT. Aprovo. Então, aprovada pela unanimidade dos presentes. Passo de imediato para o Cássio Câmara, primeiro secretário para correspondência. Quero cumprimentar o presidente, cumprimentando o presidente, eu cumprimento meus demais colegas, o pessoal que nos assiste aqui, o pessoal que nos assiste pela internet, os nossos funcionários. Correspondências recebidas no dia 2/7/2025. A vereadora Vivian Moreira da Silva Alves, na qualidade de líder do governo, vem por meio deste solicitar a retirada do projeto de lei ordinário número 49/2025, que altera dispositivos da Lei Municipal número 4.652, de 1º de março de 2024, que cria a Casa de Acolhimento no município de Pedro Machado. Recebidas em 7/7/2025, um convite, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pedro Machado convida para a cerimônia de posse da nova diretoria e Conselho Fiscal Gestão 2025-29, que ocorrerá no dia 14 de julho, às 18h30, no Clube Social Esportivo Luz e Ordem, localizado na rua 7 de Setembro, Centro. Ofício número 54 da Prefeitura Municipal, a Secretaria de Indústria e Comércio de Turismo, junto à Secretaria Municipal de Educação, convida para a festa julina municipal, que acontecerá no dia 19 de julho de 2025, sábado, a partir das 14 horas no ginásio municipal. O evento contará com casamento caipira, barracas com comidas típicas, premiação para os colaboradores mais bem caracterizados. A participação da Câmara Municipal é considerada de grande importância para o sucesso da festividade e valorização das tradições culturais. Ofício de gabinete número 30 de 2025, os vereadores autores Matheus Oliveira Garcia e André Zambuja Madruga solicitam a retirada da emenda modificativa número 2 de 2025. Ofício número 119 de 2025, o prefeito municipal encaminha as respostas às proposições. Em resposta aos vereadores André Madruga e Matheus Garcia, pedido de informação número 34 de 2025, de acordo com a contadora Cristiane Oliveira dos Santos, segue em anexo o relatório diário de bancos, o qual lista todas as contas bancárias do município com seus respectivos saldos, com posição em 31 de maio de 2025, conforme solicitado. Salientamos que na coluna FR, quarta da tabela, aparece a fonte de recursos a qual pertence cada uma das contas bancárias, e a última coluna, saldo atual, demonstra o saldo em 31 de maio. Destaca-se ainda que as fontes de recursos 1.500, 1.501, 1.502 são os recursos livres do município, sendo as demais recursos vinculados. E em resposta ao vereador André Madruga, pedido de informação número 35 de 2025, informamos que está no planejamento do Poder Executivo a reforma do telhado. Entendemos sua preocupação, bem como a dos esportistas, que também é nossa. Solicitamos sua colaboração na busca de recursos por meio de emendas parlamentares, a fim de viabilizar a reforma de forma mais célere. Pedimos que una esforços com o Executivo na captação de recursos para atender a este pleito tão importante. Estrada
Entrada de projeto de emendas, projeto de lei ordinário número 54 de 2025, de autoria da mesa diretora, que institui auxílio saúde aos servidores do Poder Legislativo de Pinheiro Machado, para fins de contribuição ao Plano de Assistência à Saúde, IP-Saúde, e dá outras providências. Ofícios recebidos em 8/7, o prefeito municipal encaminha as respostas às proposições. Em resposta ao vereador André Zambuja Madruga, requerimento número 126 e 128 de 2025, encaminhamos para a Secretaria de Obras para a inclusão no cronograma de atividades. Em resposta ao vereador Matheus Oliveira Garcia, requerimento número 127, 130, 132, encaminhamos para a Secretaria Municipal de Obras para inclusão no cronograma de atividades. E em resposta ao vereador Renato Rodrigues, indicações 44, 45 e 47, encaminhamos para a Secretaria Municipal de Obras para inclusão no cronograma de atividades. Em resposta ao vereador Wilson Jorge da Silva Moraes, requerimento número 129 de 2025, encaminhamos para a Secretaria Municipal de Obras para inclusão no cronograma de atividades. Proposições protocoladas PDT 5. Tramitando na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei ordinário número 35 de 2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre o plano de classificação de cargos e remuneração, PCCR, dos servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Machado e da outras providências, relatoria a cargo da vereadora Samanta Porto Rochel. Projeto aguardando parecer. Projeto de lei número 39 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a efetuar cessão de uso gratuito de imóvel urbano de propriedade do município à Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsã. Relatoria a cargo da vereadora Vívia Moreira da Silva Alves. Projeto aguarda parecer. Projeto de lei número 45 de 2025, de autoria da vereadora Vívia Moreira da Silva Alves, que institui a Semana Municipal de Ações voltadas à Lei Maria da Penha nas escolas de ensino fundamental, séries finais e de ensino médio, públicas e privadas. Relatoria a cargo da vereadora Samanta Porto Rochel. Projeto aguarda parecer. Projeto de lei ordinário número 46 de 2025, de autoria da vereadora Vívia Moreira da Silva Alves, que dispõe sobre a alteração da lei municipal número 4084, de 20 de março de 2013, para fazer constar a semana quebrando o silêncio no âmbito do município de Pinheiro Machado. Relatoria a cargo do vereador Matheus Oliveira Garcia, que apresentou o seu parecer favorável, sendo aprovado por unanimidade e passando para tramitar na COF. Projeto de lei 47 de 2025, de autoria da vereadora Samanta Porto Rochel, que altera o artigo 1, inciso 4, da lei número 4.402 de 2021, por meio de acréscimo das letras N, O e P. Relatoria a cargo do vereador Jaime Irã Fernandes Lucas, que apresentou seu parecer favorável, sendo aprovado por unanimidade e passando a tramitar na COF. Projeto de lei ordinário número 48 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a contratação temporária de profissionais para atender a necessidade excepcional no município de Pinheiro Machado. Auxiliar de saúde bucal, relatoria a cargo do vereador Jaime Irã Fernandes Lucas, que apresentou seu parecer favorável, sendo aprovado por unanimidade e passando a tramitar na COF. Projeto de lei número 50 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que altera o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Municipal número 4.617, de 19 de outubro de 2023, que dispõe sobre o programa Auxílio Gás de Cozinha, para reajustar o valor do benefício. Relatoria a cargo da vereadora Vívia Moreira da Silva Alves. Projeto aguarda parecer. Projeto de lei ordinário número 51 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que institui o auxílio saúde aos servidores públicos municipais para fins de contribuição ao Plano de Assistência à Saúde, IP-Saúde, e da outras providências. Relatoria a cargo da vereadora Vívia Moreira da Silva Alves. Projeto aguarda parecer. Emenda modificativa número 5 de 2025, referente ao PL 51 de 2025, de autoria dos vereadores André Zambuja Madruga e Matheus Oliveira Garcia, que altera a redação do inciso 1, suprime o inciso 2 do artigo 5º do projeto de lei número 51 de 2025, assegurando ao servidor municipal a faculdade de manter ou incluir seus dependentes legais no plano de saúde vinculado, sem subsídio financeiro do município, mediante custeio integral e observância da margem consignável.
A vereadora Vivian Moreira da Silva Alves foi nomeada para ser relatora. Emenda modificativa número 6 de 2025, referente ao projeto de lei número 51, de autoria dos vereadores Matheus Oliveira Garcia e André Zambuja Madruga, que altera a redação do artigo 9º do projeto de lei número 51 de 2024, dispondo sobre a possibilidade de majoração dos auxílios por decreto do Poder Executivo, a vedação de sua redução ou suspensão e o reajuste anual mínimo baseado no índice de revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos municipais. A vereadora Vivian Moreira da Silva Alves foi nomeada para ser a relatora. Projeto de lei ordinário número 52 de 2025, de autoria do vereador Rogério Gomes de Moura, que institui no calendário de eventos do município de Pinheiro Machado o Dia Municipal da Conscientização das Experiências Adversas na Infância. A vereadora Samanta Porto Rochel foi nomeada para ser a relatora deste projeto. Projeto de lei ordinário número 53 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal e serviço de inspeção municipal no município de Pinheiro Machado. O vereador Matheus Oliveira Garcia foi nomeado para ser o relator deste projeto. Projeto de decreto legislativo número 1 de 2025, de autoria da vereadora Vivian Moreira da Silva Alves, que dispõe sobre a concessão de título honorífico ao deputado federal Afonso Ram, relatoria a cargo do vereador Cássio Câmara Garcia, projeto que aguarda pareceres. Tramitando na Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, projeto de lei ordinário número 30 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026-29 e dá outras providências. A vereadora relatora Vivian Alves apresentou uma emenda aditiva no dia 17 de junho, a qual foi aprovada pelos vereadores da comissão, e da mesma forma o seu parecer acerca do projeto. O mesmo continua nesta comissão, pois recebeu 2 emendas modificativas de autoria do vereador Matheus Oliveira Garcia. Emenda modificativa número 3 de 2025, que altera a descrição e aditiva de recursos, ação orçamentária número 1 do Programa Governo Promoção do Comércio, da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, constante na página 111 do anexo de programas e ações do projeto de lei número 30 de 2025, Plano Plurianual, PPA 2629, relatoria a cargo do vereador André Zambuja Madruga, que apresentou seu parecer favorável, sendo aprovado por unanimidade, estando apto para votação na próxima sessão. Emenda modificativa número 4 de 2025, que altera o anexo de diretrizes e métodos do projeto de lei número 30 de 2025, Plano Plurianual, PPA 2026-29, para a criação e estrutura de plano safra municipal da agricultura e pecuária familiar e da outras providências, relatoria a cargo do vereador André Zambuja Madruga, que apresentou seu parecer favorável, sendo aprovado por unanimidade e estando apto para a votação na próxima sessão. Projeto de lei ordinário número 46 de 2025, de autoria da vereadora Vivian Moreira da Silva Alves, que dispõe sobre a alteração da lei municipal número 4.084, de 20 de março de 2013, para fazer constar a semana quebrando o silêncio no âmbito do município de Pinheiro Machado. O vereador André Zambuja Madruga foi nomeado para ser o relator. Projeto de lei número 47 de 2025, de autoria da vereadora Samanta Porto Rochel, que altera o artigo 1º, inciso 4º da lei número 4.402 de 2021, por meio de acréscimo das letras N, O e P, relatoria a cargo do vereador Jaimira Fernandes Lucas, que apresentou seu parecer favorável, sendo aprovado por unanimidade, estando apto para a votação na próxima sessão. Projeto de lei ordinário número 48 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a contratação temporária de profissionais para atender a necessidade excepcional no município de Pinheiro Machado, auxiliar de saúde bucal, relatoria a cargo do vereador Jaimira Fernandes Lucas, que apresentou seu parecer favorável, sendo aprovado por unanimidade, estando apto para a votação na próxima sessão. Projeto de lei complementar número 6 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que revoga o parágrafo 2º do artigo 75 da Lei Municipal número 2.273, de 2002, regime jurídico dos servidores públicos municipais,
Relatoria a cargo da vereadora Vível Moreira da Silva Alves, projeto aguarda parecer. Leitura do demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2025. Solicito ao vereador Wilson Jorge Silva Moraes que realize a leitura do mesmo. Ela foi buscar ali, Cássio, então tu faz favor, tu coloca essas duas moções em votação aí, enquanto ela organiza o relatório. Perfeito, presidente. Moção em votação. Moção número 18 de 2025, de autoria do vereador Rogério Gomes de Moura, que no uso de suas atribuições legais requer que após deliberado em plenário seja conferida uma moção de aplausos conforme o artigo 113 do regimento interno desta Casa Legislativa à senhora Loren Pinto Ferreira pelos relevantes serviços prestados ao município de Pinheiro Machado durante o período que atuou como chefe do gabinete do governo municipal. Justificativa: reconhecemos como gratidão e respeito seu comprometimento, competência, dedicação na condução das funções públicas, bem como a sua incansável luta pela implantação da Lei Maria da Penha em nosso município, uma conquista histórica e essencial para a proteção e valorização das mulheres pinheirenses. Seu esforço e engajamento em causas sociais reflete o verdadeiro espírito do serviço público, contribuindo para o fortalecimento da cidadania, da justiça e da dignidade humana em nossa cidade. Apta a votação, presidente. Vou colocar em votação, então, essa moção número 018, pela ordem das bancadas, vereador Cássio Câmara. Aprovada. Vereador Wilson Jorge. Aprovo, presidente. Vereadora Vivian Alves. Aprovo. Vereador Jaime Lucas. Aprovo. Vereadora Samanta Rochel, MDB. Aprovo a moção, presidente. Muito obrigado. Vereador Renato Rodrigues, PSDB. Aprovo a moção, presidente. Vereador André Madruga, do PDT. Aprovo a moção, presidente. Vereador Matheus Garcia, do PDT. Aprovo a moção. Então, moção aprovada por unanimidade. Continue, por gentileza, as moções, Cássio. Depois nós voltamos. Moção número 19 de 2025, de autoria do vereador Rogério Gomes de Moura, que no uso de suas atribuições legais requer que, após deliberado em plenário, seja conferida uma moção de aplausos conforme o artigo 113 do regimento interno desta Casa Legislativa ao meteorologista Fernando Rafael, em reconhecimento ao seu trabalho de excelência, compromisso com a informação climática de qualidade e relevante contribuição à sociedade. Justificativa: o meteorologista Fernando Rafael tem se destacado pela precisão técnica, clareza na comunicação e dedicação à divulgação de dados meteorológicos acessíveis e confiáveis, auxiliando diretamente setores como a agricultura, defesa civil, educação e a população em geral na prevenção e planejamento diante das condições climáticas. Sua atuação tem promovido não apenas a segurança, mas também a conscientização sobre a importância da meteorologia como ferramenta essencial para o bem-estar coletivo e também levou nossa cidade como destaque nacional, fomentando o turismo na região. Então, moção 019/2025, vou colocar em votação, pela ordem das bancadas, vereador Cássio Câmara, PP. Aprovada. Vereador Wilson Jorge, PP. Aprovo. Vereadora Vivian Alves, PP. Aprovo. Vereador Jaime Lucas, MDB. Aprovo. Vereadora Samanta Rochel, MDB. Aprovo, presidente. Vereador Renato Rodrigues, PSDB. Aprovo a moção, presidente. Vereador André Madruga, do PDT. Aprovo, presidente. E vereador Matheus Garcia, PDT. Aprovo. Obrigado. Então, a moção aprovada por unanimidade também. Por gentileza, agora vou passar então para o vereador Vilsim para fazer a leitura demonstrativa simplificada do relatório da gestão fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2025. Por iniciativa do Poder Executivo do município de Pinheiro Machado, foi encaminhado a esta Casa Legislativa demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal, referente ao primeiro quadrimestre do exercício 2025. O referido demonstrativo tem como principal objetivo expor de forma clara e acessível a execução orçamentária do ente público, promovendo maior controle social e transparência na gestão dos recursos públicos. Com base nos dados apresentados, verifica-se que o município de Pinheiro Machado se encontra dentro dos limites legais estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere à despesa com pessoal, apresentando um comprometimento de 38,2%, referente à corrente líquida ajustada, percentual considerado abaixo do limite máximo, que é de 54%. A gestão fiscal demonstra equilíbrio orçamentário e controle e responsabilidade dos gastos
com o pessoal, o que contribui para a manutenção da saúde financeira do município. Conclusão. A apresentação demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2025 tem como finalidade assegurar a transparência na administração pública e o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Os dados evidenciam que o município de Pinheiro Machado mantém suas despesas com o pessoal dentro dos limites legais, demonstrando equilíbrio fiscal e responsabilidade na gestão dos recursos públicos. É o voto. Muito bem, então, de imediato não terá nenhum projeto à votação hoje. Vou passar para registros e proposições pela ordem dos bancados. Vereador Cássio Câmara. Tem projeto em votação. Cumprimentar novamente o pessoal que chegou depois, nas redes sociais. Seria uma terça-feira praticamente normal, mas se não fosse mais uma vez aquele ataque que a gente viu ontem na escola, né? E aí a gente se preocupa, será que novamente uma onda que já teve as outras vezes de algumas pessoas que é óbvio que estão com graves problemas mentais, que tu pegar uma faca e matar crianças de 9 anos não pode ser coisas de pessoa certa, né? E aí a gente já vem de preocupação de novo, a comunidade fica toda em preocupação. E destacar que mais uma vez a professora foi uma heroína, salvando, que poderia ser muito pior, mais alunos que tivesse em óbito, né? Então fica aqui o registro triste. Vejo professoras aqui, também tem uma mãe professora. E eu digo, o mundo está caminhando para um lado que a gente não sabe o que vai acontecer. Não causa, cada dia tu vê uma coisa diferente que te choca. Mas também já não é surpresa, porque parece que copia, André. Parece que vai lá nos Estados Unidos, faz uma coisa, aqui tem que copiar também para aparecer, para ficar em evidência. E ali é muito brando. Eu estava vendo esses dias um adolescente que cumpriu 10 ou 12 anos, que matou 8 no cinema e já está solto. Então, tirou a vida de 8 jovens no cinema, cumpriu 10 anos de prisão, está em liberdade aí, tranquilamente. Então, essa sensação de impunidade leva a muitas coisas. A gente vê aí o exemplo, o que está acontecendo do feminicídio com mulheres aí, que toda semana a gente abre o jornal e vê homicídio de mulheres, espancamento de mulheres, e as leis aumentam, não fica por isso mesmo, a gente nota essa impunidade. Então fica aqui meu registro triste, aí, minha solidariedade a esse pai, mãe, e aos alunos e os professores também, porque a gente sabe que passa, de certo modo, as pessoas ficam apreensivas, os professores e os pais, quando ocorre um fato desses aí, um fato lamentável. Estivemos, sábado, na Feira da Terra, né, Matheus? Feira da Terra, né? Maravilhosa ali aqui na Praça Central, organizado aí pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, pela Emater, pela Secretaria de Indústria e Comércio, pelo Executivo, muito bom, farto, as pessoas faceiras ali, artesanato, doces, mel, licores, e que coisa boa, ali tem que ter mais, porque, André, movimenta e é uma maneira da pessoa mostrar o que ela produz. Então, quero deixar aqui os parabéns a todos os envolvidos ali na Feira da Terra, que fizeram presente. E depois, a gente deu uma conferida, não tinha entrado ainda no teatro, e fiquei encantado, fiquei emocionado, tanto de positivamente, mas também me mexeu comigo triste, porque ali eu vivi momentos maravilhosos, jovem, me apresentando pelo Hipólito Ribeiro, formatura do Hipólito Ribeiro, André, mas também me veio o saudosismo porque foi velado meu pai naquele teatro. Então, eu fui do ápice assim de faceirice e me remontei um pouco ali em cima numa tristeza que foi, né, eu velar ele ali, que foi talvez um dos dias, se não foi o dia mais triste até hoje da minha existência. Mas a gente tem que pensar no futuro e coisas boas, e eu fiquei encantado com o teatro. Porque eu digo que todos nós temos que valorizar a cultura. Um povo sem cultura não é nada, não é ninguém. E eu coloquei ali, ainda falta muito, falta os tapetes, falta as cortinas, mas vai ficar lindo. Aquele teatro tem 87 anos, eu até disse no vídeo, é um dos teatros mais antigos do interior do Rio Grande do Sul. E aqui fica um carinho. Em 83, a prefeitura comprou do Clube Comercial aquele teatro.
E eu estava lá em 88, na primeira reinauguração. E aqui eu quero mandar um abraço para o doutor Humberto Melo Dias, que era o prefeito de 88, tem a plaquinha dele, que a gente sabe que hoje se encontra problemas seríssimos de saúde, lutando, pode-se dizer, pela vida, e deixou muitos legados para o nosso município como gestor, que lá. E o teatro é um deles. Aquele teatro em 88, a gente se emocionava quando foi aberto as portas para ver, acho que o Jaime se lembra, da inauguração, que era uma coisa à frente do seu tempo. E tenho certeza que vai emocionar de novo. A comunidade está faceira, está alegre, se lembrando. E eu já mexi com o prefeito, fazer uma semana toda cultural. Trazer o passado, as invernadas que se apresentaram, as bandas que se apresentaram, com o hoje aberto à comunidade. Então, quero dar os parabéns, é que eu digo, nós temos que valorizar a cultura. Também quero parabenizar o nosso secretário de obras, o Anselmo tem se virado. Agora, essa semana, é um pedido de todos nós, ali as Quatro Bocas inicia a Ponte Nova, já está aí a empresa aí, já está tudo certo, inicia essa semana ali a ponte. Renato, o Pasto Machado está ficando de fundamento, eu sempre digo que tem que elogiar, o Marquinhos está de parabéns, o pessoal está encantado. O Pasto Machado está alargando, está ampliando, olha, serviço de fundamento, fica aqui o meu carinho ao operador, que muita gente às vezes se esquece, ao Marquinhos. Na olaria, aqueles bueiros que o Matheus pediu, que vários de nós pediu, foi todos feito. Começou ali no meu saudoso vô, foi feito ali de frente ao com, e foi até o dado ali, foram tirados, foram colocados bueiros novos. Aqui no São João Batista, a patrola está indo também, está patrolando, patrolou uma parte. A principal de Torrinhas também, a gente vê já emendar. Está andando maquinário, falta, claro, tem muita coisa com estrada. Não, e tem que ir lá, tá começando. Uma parte também. Vai chegar lá. Eu acho que agora está andando, está começando a andar. Mas tu tem razão, as ruas estão ruins. Não, agora, que há pouco tempo, tu que vem aqui, tu sabe que muito nós pedíamos estrada aí. Mas vai ser, e tu tem razão, as ruas também estão ruins. Com certeza. Aí, falando do concurso público que teve, e nós todos torcíamos para o concurso público, né? Acho que todos nós pedíamos concurso público. E eu dizia aqui, com o Rogério, acho que a gente tinha recebido muita mensagem, e eu falei até que o concurso tinha sido muito difícil. E as pessoas, André, às vezes questionam, mas tinha que ser fácil. Não, não se trata de ser fácil. Se trata de ser acessível. E aí eu vou dar um exemplo aqui. Teve cursos que passou só 3 profissionais. Vou dar um exemplo. Fisioterapeuta. Eram 58 que faziam, Juscelane. Passou 3. Aí eu te pergunto, estou com uma professora, será que os 58 ou 55 interpretavam errado a prova ou era problema na prova? Rogério também. No meu tempo, mas faz tempo, né? Quando havia um problema assim, Jaime, era interpretação, era feita até uma nova prova. Essa é a pergunta. Né? Médico veterinário, somente 4 aprovados, de 32. Aí depois tem psicólogo, de 56, 4 só aprovado. O que eu quero dizer com isso? Foi uma baita intenção, e aí eu quero dizer antes que comece, o diz que não tem nada a ver do executivo, isso aí foi a banca, mas na minha visão está mal. Porque nós ficamos andando sem cadastro reserva. Fisioterapeuta mesmo, era 3 vagas, só passou 3. Se um deles desistir, não tem cadastro reserva, Juscelane. E foi o que eu falei aqui, aí às vezes a gente fala, é mal interpretado, mas tu queria que fosse fácil, queria que não fosse aqui. Não. É que nós temos que escutar a comunidade, a comunidade toda falava, olha, a prova, o nível era terrível. Está aqui. Fora os outros aqui, de outros aqui, eu peguei assim, o que chama mais. Tem um cargo para professor que não passou nenhum, eram 3 inscritos. Está aí, ó. Então, eu digo assim, ó, quem é que... Mas é que eu digo, Juscelane, eu tentei falar aquilo ali. Aí o que acontece? Foi feito, todos nós pedimos, André, mas no fim, para certas profissões, nós vamos continuar sem. Porque não passou. Mas não passou porque, então a gente acha que essas pessoas não teriam nível de competência. Claro, eu sei professores maravilhosos. Agora a prova era uma coisa. Mas volto a dizer, a matéria estava no edital? Estava no edital. Com certeza. Mas eu acho que tu tem que ter
é um pouquinho de discernimento, porque senão foi feito para suprir as vagas e nós corremos o risco de ter toda essa burocracia, um tempo todo esperado e ter profissões que talvez não tenham. Então, é isso aqui que eu quero deixar registrado. Quando a gente falou aqui, muitos até falaram, porque é uma coisa engraçada, tu não pode dar a tua opinião, que tem que ser sempre por conta, né? Eu, como respeito a opinião de todo mundo, mas não sei o quê. Não, mas tá aí, ó. Nós estava certo quando falamos que poderia acontecer que todo mundo reclamava, Jocelaine, e o resultado está aí. Seria isso, presidente. Muito obrigado pelo espaço. Muito bem, Cássio. Pela ordem agora, vereador Wilson Jorge, PP. Boa noite, presidente, demais vereadores, funcionários da casa, as pessoas que nos assistem no plenário, que nos assistem pelas redes sociais. Hoje à tarde estive dando uma olhada em mais uma rua da nossa cidade que está iniciando pavimentação ali no trecho entre Dario Souza e Gervásio Tavares. Ali vai uma rua bem, que tem bastante problema, ali vai ficar muito boa. Estive conversando com a empresa ali, então quer dizer que é menos uma rua de chão, graças a Deus. Em breve também vai ser pavimentada lá a parte da São Sebastião, lá da São José. Lá na Vila Nova vai ter ruas que vão ganhar pavimentação. Na nossa zona norte também da cidade tem ruas que vai ser pavimentada. Também deixar aqui um agradecimento ao Anselmo, que dentro do possível vem fazendo um belo trabalho na Secretaria de Obras, com pouco funcionário. Também fez o serviço ali no Banco da Terra, também um patrulhamento ali que ficou bom. Estão fazendo na segunda zona, estão fazendo um excelente trabalho na principal aqui. Hoje eu recebi 3 pessoas lá da segunda zona e me disseram, olha, fazia muitos anos que a segunda zona não recebia um patrulhamento, um serviço como está sendo feito. Então, deixar aqui o agradecimento ao Anselmo, que hoje ainda conversei com ele ali na prefeitura, meio-dia, estava correndo com o engenheiro seu Zé. Então, dentro do possível, eu sei que a Secretaria de Obras não é fácil, pouco funcionário, mas dentro do possível ele está fazendo um bom trabalho. Eu sei que as ruas da cidade estão horríveis, a maioria das ruas precisa de reparo, até foi dada uma patrolada em algumas ruas, mas vai ser recuperada todas as ruas dentro do possível. Seria isso por hoje, presidente. Obrigado pelo espaço. Boa noite. Muito bem, vereador Wilson Jorge. Com a palavra agora, pela ordem, vereadora Vivian Alves. Boa noite, presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem aqui no plenário e as pessoas que nos assistem através das redes sociais. Realmente, né, vereador Cássio, como tu falou, hoje é um dia triste, né? Perdemos a nossa professora também, colega, a professora Beta. Desde cedo eu vi no Facebook assim muitas manifestações, né, de alunos que passaram por ela lá no Manuel Prisco. Então, são, né, colegas que a gente vê que se dedicaram uma vida toda e comove todo mundo. Também um agradecimento muito especial ao secretário Anselmo por todo o empenho dele para atender as demandas. A gente liga, seu Anselmo, preciso que o senhor resolva isso, e ele sempre, né, nos dá um retorno dentro das possibilidades dele. A gente sabe que tem o roteiro para fazer, está nos atendendo. Também quero dar um destaque especial. A semana que vem, então, a gente vai realizar aqui na Câmara de Vereadores a Semana da Cidadania, que é uma semana que a gente quer aproximar os alunos desta casa. Então, a gente já está, a Nicole já fez todos os slides, onde a gente vai receber os alunos aqui. Amanhã a gente vai ter uma conversa com a secretária Jaqueline, vamos procurar ali também o diretor Sandro. A gente quer abrir esta casa para os alunos, aproximar eles, para que eles entendam qual é o papel do vereador, né? Vamos falar das comissões, vamos falar de todos os trâmites dentro da Câmara de Vereadores. Porque a gente vê que isso vai se perdendo, né, Jocelaine? Antigamente a gente sabia quem era o prefeito, quem eram os secretários, quem eram os vereadores. Eu trouxe a minha turma, e o vereador Jaime estava aqui comigo o dia que eu trouxe a minha turma do pré ali. Eu disse para eles, sabiam que eu sou vereadora? Não, o que é isso? Eu sou vereadora, eu estou ali, ó, ali onde eu sento. Ninguém sabia. Então, eu acho que é importante, eu acredito muito na escola, no papel da escola, nos alunos, e essa semana eu acredito que vai ser muito importante para os alunos. Eu tenho recebido também vários questionamentos da comunidade em relação à ponte ali do rio Piratininzinho. Esses dias eu estava no ônibus e o pessoal disse, tá, e aí, está acontecendo, não está acontecendo, porque a gente não vê mais nada ali, né? Daí liguei hoje para o DENIT, e eu fui informada, então, que em breve
eles iniciarão a recuperação final para poder liberar o trecho ali. Então, não tem ninguém ali trabalhando, eles vão voltar para iniciar a recuperação, para daí sim liberar o trânsito nas duas pistas, que hoje segue meia pista, porque a gente não vê mais movimentação ali. Outro pedido também da comunidade, eu entrei em contato com o prefeito hoje, e hoje de manhã na escola eu ouvi vários casos, né, de vários alunos que a gente sabe que estão sem medicação, porque não tem um neuropediatra no município que possa dar essas receitas para esses alunos, acompanhar, né, essas crianças que precisam. E o prefeito me ligou para me avisar que a licitação hoje iria publicar, então, um edital para a contratação do neuropediatra, que é uma procura muito grande no município. Quero também aqui fazer um chamamento às meninas, né? Nós estamos já nos preparativos da nossa 42ª Feovelha, que promete ser maior ainda do que foi 2025. Então, todas as meninas que têm o sonho de serem soberanas da Feovelha, as inscrições estão abertas até o dia 15, né? Meninas de 18 a 24 anos. A gente já está tendo uma procura muito grande das pequenas, o concurso das pequenas é em outubro, então a gente vai abrir mais para setembro. Mas todas as meninas que têm interesse de ser soberanas, que eu acho que elas carregam ainda esse sonho, né, vereador Jaime, de serem soberanas, de representar o município, de representar uma feira conceituada na região. Então, as inscrições estão abertas até o dia 15. Todas as meninas de 18 a 24 anos, solteiras, que estejam cursando ou têm ensino médio completo, residir ou ter vínculo em Pinheiro Machado e ter disponibilidade, né, para participar das viagens, das entrevistas e de todas as atividades alusivas à Feovelha. Então, a inscrição ali no sindicato. Por hoje, é isso, presidente. Agradeço o meu espaço. Muito bem. De imediato, passo a palavra para o vereador Jaime Lucas, do MDB. Eu cumprimento o presidente, cumprimento os demais colegas vereadores, funcionários da casa, professora, está sempre presente com nós, meu amigo. Aqui lá, o Valério, Maninha. Eu atentamente escutava o que o vereador Cássio falava e concordo, mas nós podemos interpretá-la de forma diferente, o concurso público. Nós podemos ter uma visão diferente, vereador André. Quando se coloca que 32 passou 4, a prova estava muito difícil, mas tinha um edital que tinha matéria que era para ser estudada. Nós podemos questionar, fazer uma pergunta, e eu não estou criticando, podemos fazer uma pergunta, professora. Será que não um sinal de alerta de que é preciso se preparar mais, é preciso estudar mais, porque eu não acho que é negativo só ter passado 3, quando na verdade passou 4. Teria que passar 4, só passou 3. A prova me dá que ela foi seletiva mesmo. Passou quem estava pronto. Porque se nós abrirmos demais, nós vamos trazer para o seio da prestação de serviço, talvez não profissionais adequados que a sociedade precisa e que é paga. Será que não é hora que a educação também tem que fazer um pensamento mais profundo? Hoje eu dizia para o vereador Matheus, se o velho Leonel Brizola estivesse vivo, e que foi o único que eu vi nesse país, enquanto eu vivo, defender a educação com a maestria. Foi um cara que revolucionou o Rio Grande do Sul na questão das escolas rurais, as pequenas escolas rurais, na qual eu estudei numa escola rural,
e foi governador do Rio de Janeiro, criando CIEPs em todo o Rio de Janeiro e mudando a educação por um determinado tempo. A educação, ela é a célula mãe, mestre de uma humanidade. E eu aqui estou diante de professor de matemática, à minha direita outra professora, na minha frente outra professora, e se eu estiver falando bobagem, me corrijam. Quanto melhor o preparo educacional, mais homens e mulheres preparadas para transmitir a informação para aqueles que chegarão nos bancos escolares. Então, é um sinal de alerta para que nós fique e podemos mudar dentro do nosso município. A nossa voz não ecoa, talvez, no estado do Rio Grande do Sul, mas ecoa aqui dentro, se nós quisermos que as coisas melhorem. Mas tem que fazer um estudo profundo para ver se realmente nós estamos no caminho certo. Essa questão, vereador Cássio, que falam, quando ele apresenta uma matéria que o senhor apresentou com muita maestria, a questão das estradas, e recebe crítica, hoje está natural isso aí. As redes sociais, elas vieram para aproximar os homens e mulheres, e na verdade ela virou um campo de batalha, todo mundo virou um leão dentro do Facebook, bem de pertinho com a gente, é uns gatinhos que mal e mal sabem miar. Todo mundo fica valente no Facebook e no WhatsApp. Mas frente a frente, gatinhos que só sabem miar. Veja, falei isso porque eu vou citar um caso. Fomos para a estrada esse dia, eu e o Maninho e a vereadora Samanta, para dizer que nós estávamos ali para comunicar que a gente tinha conseguido, junto à SBS, uma empresa terceirizada que está fazendo o asfaltamento da RS-608, que estava fazendo um carinho, que não era a função dela, mas sim do DAIRE, ela não estava sendo paga para isso, para dar uma arrumada dos pires até a entrada da cidade. O pau caiu no meu lombo, no lombo do Maninho, no lombo da vereadora, e daí eu lhe pergunto, se tu faz, tu apanha. Se tu não faz, tu também apanha. Por isso que eu disse que o Facebook é um campo de batalha. É uma pena. É uma pena que use um instrumento tão importante para esse tipo de ladainha. Fábrica de cimento. Se juntou todos os esforços, fomos lá, conversamos com a comunidade, levamos uma pauleira, vereadora. E era uma necessidade que foi construída numa reunião de uma noite gelada. Eu, a vereadora Samanta, o vereador Renato Rodrigues, o vereador Vilcinho, o vereador André e o vereador Matheus. Teria ido esses 6 parlamentares comer pipoca ou jogar conversa fiada na fábrica de cimento? Não. Eles foram lá para ouvir a ansiedade da população. Nos reunimos, chamamos o prefeito, acertou o atendimento, atrasou uns dias, porque o clima não permitiu que fizesse antes, mas fez. Talvez não 100% aquilo que desejavam, mas fez. Então, esses 6 parlamentares não foram lá brincar. Eles foram lá escutar, ouvir e levar aquilo que a comunidade da Fábrica de Cimento merecia. E merece muito mais. E merece muito mais. Lá é a primeira fonte arrecadatória do município. Aquilo lá representa hoje 40% da arrecadação de ICMS do município de Pedro Machado. Já foi 68%. Mas o comércio local avançou, o agro avançou e ocupou o espaço. Quer dizer, nós estamos atentos sim às demandas. Estradas.
quero fazer aqui um registro e um elogio ao secretário Anselmo Ortiz por ter se desdobrado muito bem na função que foi alcançada a ele. Mesmo quadro funcional, mesmas máquinas, mesmas estradas, mesmos problemas, mesma necessidade, mas mais produtividade. O que se chama isso? Gerenciamento, gestão, capacidade, vontade, velocidade e estar atento àquilo que é o mais necessário. E ele soube e sabe e está fazendo esse trabalho. Muito me alegra e com certeza todos os pares aqui se alegram por estar sendo entregue um trabalho que é necessário para a comunidade. E concordo contigo que lá a cidade tem que ter um olhar diferenciado e vai ter. Me disse ele domingo, às 11 horas da manhã, quando eu falei com ele, que aquela máquina do rato vai vir para a cidade para acertar toda a cidade. Perfeito. Correto. Gerenciamento, capacidade, olhar daquilo que é mais necessário. Então, aqui eu deixo o meu respeito, o meu carinho ao secretário e toda a sua equipe, que de uma forma ou de outra não mede esforços para atender o anseio da comunidade. Sábado, domingo, direto. Ótimo. Quero fazer um agradecimento ao engenheiro Michel, da SBS, que amanhã nós vamos sentar com ele, nós vamos passar lá e vamos conversar com ele. O trabalho está vindo, né, Maninho? Está sendo realizado, o Maninho esteve lá, o Maninho falou com os operadores, falou com a equipe, presenciou, esteve junto. Quer dizer, não foi balela, é conversa séria, é correto. Mas por que pararam? Parou porque coisa pública não é fácil, tinha os empenhos, não foram pagos, a empresa parou para forçar para receber, ponto. Recebeu, voltou para o trecho. Então, é assim mesmo que funciona e nós acreditamos que vai chegar no nosso município, Maninho. Ele está vindo, o asfalto está vindo. E agora, semana que vem, nós vamos ter uma agenda pesada em Porto Alegre. Eu, a vereadora Samanta e a vice-prefeita Laura, vamos sentar com o Juvir Costela, vamos sentar com o vice-governador. Só não fomos na semana, porque eles tinham uma agenda pesada em Carazinho e toda aquela região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. E nós, semana que vem, vamos ficar 3 dias trabalhando RS 608, queremos mais. Queremos o lote 3, o lote 2 está andando, nós queremos o lote 3, nós queremos que suba a rampa aqui, tem que subir para cá, por amor de Deus, nós merecemos. Esse projeto já era daqui para lá, viraram o projeto. O inicial era daqui para lá, não era de lá para cá. Então, esse é o nosso trabalho. E dizer, para finalizar, que está se realizando aqui em Pierre Machado, eu não posso contar o santo, só vou contar um pedacinho do milagre. A primeira, vereador André, parceria pública-privada para asfaltamento de uma rua em Pierre Machado. Ontem nós quase finalizamos esse projeto, vai ser assinado logo, breve, o asfaltamento de mais de 800 metros de Pierre Machado, numa parceria pública-privada, município, que não vai entrar com nada, Estado e empresas, para a conclusão disso que eu estou falando. Dito isso, presidente, agradeço pelo espaço. Muito bem, vereador Jaime. De imediato, passo para a vereadora Samanta Rochel, do MDB. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, colegas e funcionários dessa casa. Boa noite às pessoas que nos assistem no plenário, às pessoas que estão nos assistindo através das redes sociais. Presidente, hoje eu estive fiscalizando a Rua Nadir, o calçamento, que nem diz o vereador Vilcinho.
Tá início da obra, o pessoal está se empenhando. Acredito que vai sair um bom trabalho. Não posso bater o martelo, pois recém estão iniciando. E vou me fazer presente mais de uma vez para ver o início, o meio e o fim da obra. E também hoje tive ali na Dário Souza pela 4ª vez, onde o vereador Renato também já entrou com pedidos, né, de um quebra-mola. E hoje eu fui um pouquinho além, porque fui procurada por moradores para fazer um abaixo-assinado. E aí eu pedi para eles, então, que a gente fizesse um vídeo e assim chamasse a atenção do nosso executivo, para que bote realmente ali um quebra-mola. A gente está muito, muito perigoso. Hoje a gente teve ali minutos conversando com a população. O pessoal, ele voa ali, eles não andam normal, é uma coisa fora do comum. E esse pedido aí está desde o início do ano, a gente está no meio do ano. Então, é necessário que tomem cuidado para que coisas piores não aconteçam. Depois, que nem diz o vereador Jaime, a gente apanha e apanha com razão, né, muitas vezes. Outras vezes a gente leva a pau sem necessidade, até porque eu acredito que eu estou no meu primeiro mandato e eu tenho muito orgulho de mim mesmo por tá caminhando, acreditando num propósito e também fazendo de mim um melhor e assim trazendo resultado à minha comunidade. A gente sabe que a gente não consegue tudo, que as coisas são muito difíceis, sim. Existe coisas partidárias, existe cabeças diferentes, pensamentos diferentes, mas mesmo assim eu não baixo a cabeça e sempre vou em busca de resultados. Porque trabalho e resultado sempre foi a nossa bandeira MDB, já vindo do vereador Hélito, que sempre usou dessa frase e sempre nos trouxe resultados. Estive também hoje em frente à nossa escolinha Tânia Cardoso, fiscalizando lá a quadra onde o prefeito entregou. Joguei um pouco com as crianças ali, a gente vê que a criançada está feliz com a quadra. Eu acho que deveria ter mais quadras, inclusive ali para o Zona Norte. A gente precisa pensar mais um pouquinho naquela comunidade ali do Zona Norte. Todos nós tivemos votos ali, inclusive o Executivo Municipal. Eles só pedem que passe a patrola lá. Eu acho que a patrola está passando sempre nos mesmos lugares. E estão esquecendo um outro lado da cidade, que é o nosso Zona Norte. A gente sabe que eles vêm nos pedindo isso já há algum tempo. Então, eu peço que comecem a olhar um pouco mais para o outro lado da cidade, porque a máquina, embora o Anselmo venha, sim, fazendo um trabalho excelente, olha, o Anselmo está fazendo muitos milagres, tanto que a gente não tinha isso na gestão do nosso secretário passado, tínhamos muitas reclamações, não podemos dizer que foi bom, porque não foi, passar pano, não adianta, não foi. A gente está trazendo resultado agora com o Anselmo, mas eu peço para ele que olhe um pouquinho mais lá para o Zona Norte. E também fico aqui sentida, né, com a morte da nossa amiga e ex-funcionária pública, né, a Beta. E fico ainda um pouco mais chateada em não ver nenhuma publicação nas redes sociais da Prefeitura Municipal. Ela é uma ex-funcionária, assim como outros funcionários também que já faleceram, e eu não vi publicação. Acho que a gente tem que valorizar mais essas pessoas. E eu conversava muito com a Beta, a gente era muito amiga. Ela, com certeza, foi professora de vários alunos, e ela tinha uma mágoa muito grande em relação ao salário dela e direitos delas que foram tirados. Então, ontem, na verdade, ela se despediu da gente, e eu deixo aqui, então, o meu aborrecimento com a página da Prefeitura. Eu acho que a gente tem, sim, que valorizar e, sim, se despedir do funcionário público, independente se tem lado partidário, se não tem, porque sem o funcionário público a gente tem que ser ciente que as coisas não andam. E um professor, ainda mais, a gente tem sim que valorizar um professor. Por trás daquela pessoa ali tem família, tem pessoas que sentem e que sabem o quanto essa pessoa contribuiu para o nosso município. Seria isso, presidente. Muito bem, vereadora Samanta. Passo a presidência para o vereador Vilcim para fazer minhas colocações. Receba a presidência. Obrigado. Então, quero dizer, Samanta, que em relação à professora Beta, lá no Colégio Manuel Lucas Presco, lá a diretora foi de sala em sala pela manhã e comunicou os alunos, inclusive largou mais cedo para os professores que quisessem ir. Muitos alunos novos não conheciam ela, mas os pais foram
alunos dela, então teve uma emoção grande, te digo. Quero falar a respeito da vacinação da H1N1, que no município temos aqui, ó, hoje já teve 13 internações de síndrome respiratória aguda. Também foram registrados no período vários casos da influenza, então essa vacina está à disposição da comunidade e está com pouca adesão. Então, hoje em dia as vacinas estão aí muito avançadas e eu acho que as pessoas têm que aproveitarem essa vacina aí, porque essa gripe não está fácil, então vou colocar que estão vacinando os postos também, né, Vilcinho? Tu já te vacinou, Vilcinho? Eu já me vacinei também, né? Sou hipertenso, quase idoso, né? Então já fiz a vacina também. E aí também coloco aqui, ó, que terá um artesanato em palha de milho. Estão disponibilizando 20 vagas, sendo 5 para a população em geral e 10 para integrantes da oficina do CRAS e 5 para integrantes do projeto Conviver. Então, inscrições gratuitas, artesanato em palha de milho. A inscrição ocorre de 14 a 31 de julho. Então, na sede da Secretaria de Assistência Social. Então, quem tiver interesse, artesanato em palha de milho, está aberta a inscrição. Pois é, Cássio, nós tivemos nossos 2 pais foram velados lá, meu também, né, no Teatro Municipal. Então, realmente é uma referência lá. E uma coisa que eu me lembrei também, teve um recital de poesia lá, que foi também uma coisa marcante, né, e que, de repente, não sei se vocês se recordam, recital de poesia, nessa tua sugestão, aí, de repente, ficaria também a sugestão do recital de poesia. Também quero falar a respeito do Fernando Rafael, o porquê dessa moção. Esse rapaz está mudando a nossa visão de ver, que eu vejo o nosso frio aqui, e nós temos que parabenizá-lo. O Cássio já fez a sua parte, eu também já fiz a minha, e a gente tem que realmente fomentar o turismo na nossa região. E nós não temos esse dom. Inclusive, falei com a secretária de Indústria, Comércio e Turismo para fazer um folder dos nossos pontos aí, para começar a fomentar mais. Já, pelo que me consta, a comparsa da canção será em datas diferentes da Feovelha, né, Cássio? Vai trazer outro ponto, pelo que eu soube, vai ser em maio. Então vai ter outro ponto de turismo, porque realmente a Feovelha foi bárbara. Se a comparsa ele for fazer em maio, acho que fica dois momentos diferentes, porque a Feovelha, a parabenizar aqui a Vivi, que está aqui, e o Paulinho, que realmente mudaram a Feovelha de Pedro Machado esse ano, com aqueles shows. Então, acho que nada mais justo que, segundo informações que eu tive do prefeito, ele talvez vá mudar para maio, porque os shows, como é que a Feovelha em festa lá em shows foi fenomenal. Então, também, falando com o prefeito, estamos esperando aqui que ele me disse que está com o projeto para mudar o valor do pós-graduação dos professores. É um projeto que ele está tramitando faz tempo aí, está fazendo o projeto aí para mudar o valor do pós-graduação dos professores, estamos esperando, e também do incentivo aos operadores, né, assim, incentivo aos operadores, assim como veio o incentivo do mecânico, também ter o incentivo para os operadores. Então esperamos que também saia esses projetos aí, nós estamos aguardando. Em relação ao projeto do IP, não, aqui vejam bem, na Câmara não será projeto do IP, será um projeto do IP ou plano de saúde, que conforme o servidor quer. Nós estivemos analisando, e agradeço o Jarbas aqui pela competência e dedicação. O Jarbas fez uma análise, o Cássio esteve junto, né, no IGAN. Então, o projeto do IP na Câmara de Vereadores vai ser um projeto que dá a opção do plano de saúde também para os servidores aqui da Câmara e para os vereadores, a opção de optar por outro plano de saúde, não sendo só o IP, não ficando vinculado só ao IP. Então, esse projeto já
deu entrada aqui e eu acredito que está muito bem. Quanto ao projeto do IP, que veio do governo do Executivo, está com a relatoria da professora da Vivian, né? Mas já teve emendas, quer dizer, nós temos que fazer o trâmite legal. Nós estamos aqui fazendo todo o possível para que seja votado o mais breve possível, mas nós não podemos também passar por fases do projeto, senão ele se torna um projeto ilegal. Acho que todo mundo sabe, inclusive o prefeito já foi edil, já foi vereador, sabe que a gente tem todo o trâmite legal, a relatora está esperando o parecer jurídico, e assim que tiver seu relatório, nós vamos dar o trâmite legal. Mas não se pode fazer coisas ilegais. Então, né, dentro do possível, nós vamos dar todo o trâmite. Falei com o presidente aqui da COF, também com o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças e da CCJ, os dois presidentes aqui, nós estamos tentando fazer o possível, mas nós já sabemos que esse projeto deveria ter chegado com antecedência, né? Então, mas estamos à disposição sempre. Seria isso, Vicinho. Obrigado. Com a palavra o vereador Renato Rodrigues, do PSDB. Então, boa noite, presidente, meus colegas vereadoras, funcionários da casa, nossos internautas e quem nos assiste no plenário Walter Zambuja. Eu hoje quero começar registrando uma proposição da semana passada, que eu protocolei e não fiz a leitura, no uso de suas atribuições legais, em conformidade do artigo 180 do Regimento Interno da Casa Legislativa, requisita que seja enviado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência: solicita a instalação do equipamento odontológico na UBS Pasto Machado. Justificativa. Justifico a proposição, se faz necessário, tendo em vista, em visita realizada no UBS do Pasto Machado, para acompanhar a chegada dos equipamentos destinados por meio das minhas emendas impositivas de 2023, constei que um deles ainda permanece encaixotado devido à ausência de um técnico para a instalação. Trata-se de um equipamento de um ultrassom com um jato de bicarbonato. Então, peço ali que o nosso executivo ache um técnico lá para fazer a instalação. E parece que a cadeira também odontológica, do dentista também parece estar com problema, aproveita e já faz a manutenção das mesmas. E quero dizer também que eu tive meio afastado, peguei um gripe horrível, tá feia a coisa, gripe mesmo, nunca tinha me gripado, uma gripe tão feia. E também, vereadora Samanta, sobre os quebra-mola ali, eu já cobrei do executivo aquilo ali, e pode ser que ele tome providência, porque tá feio aquilo ali. Aquilo ali faz da noite pista de corrida ali. Tem carro ali que passa 100 por hora. Já teve 12 acidentes ali, não, né? Não grave, mas já teve 2 acidentes ali, depois que fizeram o calçamento. Então, eu conversei com o executivo disse que assim que fizesse o calçamento, ficava que o fazer, e até hoje não fez. Também quero falar sobre a nossa estrada. Parece agora, vereador Cássio, vereador Vilcinho, que as coisas estão decolando. As coisas parece que estavam atadas. Agora a gente sai para um lado, a estrada está boa, sai para o outro, a estrada está boa. Eu não sei o que tinha antes, que o troço não andava. Agora está andando. E mesmo assim, o prefeito vai para uma reunião no Pasto Machado esses dias, mandaram um vídeo lá, que as estradas não andam por causa do projeto que a oposição votou contra o projeto da contratação de motorista. Mas eu digo, mas posição nós temos 3, nós temos só 3 da posição. Será que só 3 ganham o projeto? E os outros 5 vereadores, o que fizeram? Isso aí para nós não ficou feio. Para nós não ficou feio, nós temos posição 3. Eu não sei como é que nós ganhamos, que a posição, então só a posição ganhou o projeto. Não teve contratação só porque a posição ganhou. Derrubou o projeto. Eu acho que o projeto foi botado na hora errada para a votação. Se tivesse botado na hora certa, o presidente tinha desempatado. E é só a posição que apanha. Agora, não acontece troço Pinheiro Machado, porque a posição não deixa. Isso que eu fico chateado com o nosso prefeito. Porque eu não sou de falar mal dele, mas até me dou muito bem com ele. Mas se ele começar só a bater nessa tecla, isso aí é coisa passada, gente. Quem vive de passado é museu. Vamos parar com essa história aí, agora aproveita o concurso.
Né? Eu sempre disse, eu sou eleito pelo povo, o que é bom para essa casa eu vou aprovar, e o que é ruim eu vou desaprovar. Vamos parar com esse blá 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 de projeto, sempre botando para cima da oposição. Também peço o secretário aqui, quero dar os parabéns para ele, porque o troço está desandando, né? Está dando certo. E que a semana deu atenção naqueles bueiros lá da João de Deus Pinheiro também, que faz 3 meses foi colocado nos bueiros lá e só passa carro caindo e eu passo puxando. Quando me deito, dormia até hora da noite, tinha o ônibus caído, caminhão caindo nos buracos, nos bueiros. Então, que estão providência daqueles bueiros, coloca aqueles bueiros ali, porque são 3 bueiros ali na João de Deus Pinheiro que tem que ser colocado ali. E estou sempre treinando com o meu município, o que é bom para o meu município temos que dar certo, temos que aprovar. E o que ser ruim, não vamos aprovar. É esse meus pedidos. Obrigado pelo espaço, presidente. Muito bem, vereador Renato. Na sequência, vereador André Madruga, do PDT. Enquanto o André se organiza, também fico contente com a rua Nadir Ávila Ferreira, que foi uma indicação minha, junto com o prefeito aí, com o valor remanescente ainda do saldo do senador Mourão, que ainda tinha. E uma parceria com ele, foi a metade de cada um. Mas que bom que começou. Bom, com a palavra, vereador André. Obrigado, presidente. Então, boa noite ao senhor. Ao saudá-lo, estendo a saudação aos demais colegas vereadores. Hoje feliz pela presença do Vilcinho e do Renato aí se refazendo. A Vivi não era por motivo de saúde, mas também se refazendo. Estamos firmes e fortes aqui. Uma saudação, bom estarmos todos reunidos aqui. Ficamos felizes quando estamos os 9 aqui. Uma saudação especial a quem nos assiste pelas redes sociais, quem vai nos assistir durante a semana. E tem sido muitas pessoas, as pessoas que assistem durante a semana vão conversando com a gente durante a semana e nós vamos trazer essas informações, vamos trocando essas ideias aqui em plenário. Um abraço especial hoje ao pessoal que se faz presente, Maninho, nosso companheiro de PDT, Jocelane, Gildo, Rui, que lá, obrigado pela presença de vocês, as meninas que já são da casa aqui já também, muito obrigado. Hoje eu começo com um pedido de providências. Já falei várias vezes aqui, não imaginava que viesse aqui para fazer esses pedidos, mas queremos ser a voz. Quem quer ser a voz da comunidade tem que fazer o que a comunidade quer, e não sempre o que eu quero aqui. Então, hoje eu peço um pedido de providência para a rua Eliseu Idio Pérez, próxima à rua Maitá, rua em péssimo estado de conservação. Sabemos que as coisas estão andando um pouco mais ainda, vereador Renato, mas tem muito para andar. E me pego de surpresa hoje essa sua informação. E agora, no final, eu vou fazer uma parte dela, vou aproveitar essa informação, porque a nossa comunidade, e tu vai me dar razão disso, Samanta, nós temos conversado com muita gente de todos os nichos sociais, e de todas as localidades quem anda, eu jogo bola, então eu converso com quem joga bola, eu participo de projeto social, converso com quem faz parte do projeto, o Matheus está me levando para uma parte mais rural agora, que eu não conhecia. Humildemente, tenho muito para aprender a parte rural de Pinheiro Machado, que hoje digo que era quase zero. Só que de todos esses nichos que nós falamos com as pessoas, estou até fugindo do meu cronograma aqui, Renato, tu mudou a minha ideia ali, porque eu estava ali preparado para uma coisa. Em geral, o pessoal não aguenta mais essa politicagem que tu falou que o prefeito está fazendo aí. Isso é uma politicagem, gente. Quando nós votamos aqui, nós votamos pelo melhor. Nós votamos e deixamos claro que nós estávamos votando porque nós queríamos o concurso. Mas o prefeito precisa, numa reunião, se preocupar com a oposição. Oposição que não é oposição aqui por ser oposição. Somos só porque não fomos do mesmo partido que concorreu. Os 9 vereadores aqui, e prefeito, e vice, seja quem for, quer o bem da comunidade. E isso, pessoal... E às vezes eu tinha vontade, quando eu ficava olhando os vereadores aqui, que alguém representasse. E hoje eu vou falar isso. Nós não estamos melhor hoje como comunidade, e Pinheiro Machado não está melhor como cidade, porque às vezes, em vez de se preocupar em caminhar, eu prefiro ficar parado, desde que o outro esteja atrás de mim. Eu estou bem, eu estou aqui, estou parado, mas o outro é atrás de mim, então está bom. Então essas mudanças passam por parte dos nossos líderes. E o nosso prefeito é uma das lideranças maiores do município.
Vou ficar me achando. O prefeito está preocupado com a oposição. Uma minoria de oposição que não é oposição. Estou cansado de falar, Renato, nós não somos oposição. Oposição é quem vota contra tudo. Quem é contra tudo, nunca fomos. E acredito que nunca seremos. Agora, o prefeito dizer que não está fazendo um serviço porque nós votamos contra aquela contratação emergencial de motoristas, por favor, né? Mas assim, ó, fica um alerta, eu acho. A comunidade está mais atenta. Eu acho que o pessoal cansou dessa politicagem. O pessoal precisa de políticas públicas, precisa de política. Eu não uso nem o nome do prefeito, eu falo da gestão. Eu não estou aqui para ideias pessoais do prefeito. Nunca vou discuti-las aqui. Não gosto nem de nominar muito, gosto de nominar a função que nós estamos. Nós estamos vereadores. Agora, em uma reunião, dizer que não está saindo algum serviço em Pinheiro Machado por falta de motorista, porque nós votamos aqui, até é um absurdo. Absurdo é o que está sendo feito com o do IP. Enfim, agora já gastei uma parte do tempo com outros assuntos. O pessoal tem muito assunto aqui. As semanas se tornam curtas, eu não quero colocar eles nas minhas redes sociais. Eu acho que o local para tratar é aqui. Então eu vou direto para o IP Saúde agora. Já falei na outra semana, vou voltar ao assunto, porque nós retiramos a emenda, que nós queremos uma melhora desse aporte. O Executivo me respondeu referente à situação financeira do município, nós vamos tratar ele com mais, vamos esmiuçar primeiro, por questão de responsabilidade, vamos trazer ele aqui depois em plenário. Mas o que fica claro hoje, que a coisa começou a andar. Mas, vereador Renato, com a situação, com o fôlego financeiro que o município tem, nós estamos muito aquém do que deveríamos estar agora, já nesses últimos 4 anos. 4 anos e meio. Às vezes o Executivo diz que é um governo de 6 meses. Não, um governo de 4 anos e meio. Mudou algumas estruturas. O Rogério, que está conosco aqui, estava lá, mas é um governo de 4 anos e meio. E eu vou reforçar, nós tiramos a emenda do IP Saúde, mas fazemos uma indicação pela bancada do PDT. Eu e o vereador Matheus, nós precisamos que o Executivo Municipal melhore o PL 51. Vereadora Vivi, a senhora como líder do governo, a semana passada a senhora não estava, eu falei aqui nesse plenário. Eu não quero, é isso que eu não quero, Renato. Nós queremos que as coisas aconteçam, eu quero aqui vir fazer elogios. Coisa boa hoje, Cássio, que tu falou do teatro. Eu tenho momentos do teatro ali também. Nós tínhamos um filme dos Trapalhões ali, gurizinho ali, que não me sai da memória, para tu ter uma ideia. Minha formatura do Proerd, a primeira formatura foi ali, uma lembrança fortíssima para mim, o finado Chagas narrando ela para mim, eu tenho lembranças fortíssimas do teatro. Então nós precisamos dessas melhorias, precisamos desse planejamento, precisamos desses resgates para nós. Mas tudo isso passa pelos nossos funcionários públicos. Hoje tu tocou num assunto interessante, Samanta, e eu vou de IP Saúde, e vou ficar devendo alguns assuntos que eu tinha hoje aqui, porque, vereadora Vivi, precisa melhorar o aporte, porque senão daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, nós vamos estar aqui lamentando que pelo fôlego financeiro que Pinheiro Machado tem, que aí tem dificuldade para dar um aumento. Uma resposta do ginásio que vem dizendo que só nós temos que captar, mas nós estamos lutando, todos aqui estamos querendo bem do município, nós vamos lutar, estamos sempre pedindo, o Matheus está sempre junto comigo, nós estamos sempre incomodando, oportunidade que a gente tem de falar com os nossos deputados. Mas e o Executivo, então, para que serve? Tem fôlego financeiro? E aí onde é que está esse investimento no município? Se não investe no servidor, o aumento de ganho real, 0. Beleza, estamos em dia. É que nem o Rato falou, estamos em dia. Beleza? Isso é obrigação, gente. Então é isso que eu peço, que a gente faça menos politicagem e mais política. Mais organização, mais planejamento. E eu vou falar antes de aconteça. A proposta do governo municipal de Pinheiro Machado para os funcionários do IP Saúde é ruim. A gente não quer ser forte aqui, mas no fim tem que ser. A proposta do IP Saúde, se mantiver assim como está, ela é muito nociva e desmotivante, como tu falou, Samanta. Nós precisamos de um servidor motivado, com local de trabalho, com meios dele trabalhar, com um curso. Vereador Jamil, hoje falamos em curso, com inovações, ele precisa disso também, isso é investimento também. E isso não há no nosso município, em todas as carreiras praticamente.
A exclusão dos dependentes foi uma coisa horrorosa, as pessoas depois se deram conta. A gente custa porque a gente não quer acreditar. Eu me arrisco a dizer, presidente Rogério, que dá para sentar com o executivo e quem sabe, porque essa indicação está indo para o executivo melhorar, Matheus. Nós não queremos travar, conversamos com o nosso jurídico, conversamos com o presidente da nossa comissão, nós não estamos aqui para dar problema para ninguém, quanto mais para o servidor. Então retiramos a emenda com a indicação para o executivo que melhore. Projeto do IP Saúde para os servidores do município do executivo precisa ser melhorado. Eu me arrisco a dizer que dava para sentar e conversar com referente ao nosso. Candiota apresentou um excelente projeto, Bagé, Ulha Negra, os municípios da região estão acabando de apresentar projetos melhores do que o nosso. Piratini começou depois de nós, vereador. Agora apresentou um projeto. E baseado na ideia que o presidente teve aqui junto com o nosso jurídico. Ideia boa, presidente, inclusive daquelas contas. Não é à toa que é professor de matemática, né, vereador? Você falando quem entende de matemática, quem entende. Ajudou no discernimento. Então fica o nosso alerta, tá? Nos dois sentidos. Que esse fôlego financeiro que o município tem, que está se apresentando, ele precisa reverter em prol da nossa comunidade. Nós vamos voltar a falar dele aqui, seja através do servidor, que hoje está desmotivado. Eu vou trazer um trabalho aqui depois da brigada. Estive lendo essa semana uma matéria da brigada que me entristeceu também. A desmotivação do servidor da brigada. E aí vamos para o governo do estado, vereadora Vivi. Que às vezes a parte que não aparece, a parte humana. Obras são importantes, com certeza, muito importantes. Vivemos em torno delas também, precisamos dessa materialidade. Agora, não adianta eu apresentar alguma materialidade se o ser humano não estiver feliz. Então não adianta, se o nosso servidor não estiver feliz, nós não vamos ter um retorno na saúde, na educação, no esporte, no lazer. Tá? Então fica aqui hoje a minha indignação. Tentaram implantar um discurso de ódio em mim, nunca vão conseguir, nunca. Porque Pinheiro Machado, todo mundo se conhece. E o tempo sempre mostra quem é quem. O tempo vai passando, um mês, um dia, um ano, e um dia... Porque o poder não muda ninguém. O poder revela quando ele se apresenta no poder. Muito boa noite, muito obrigado por hoje. Também vereador André, na sequência, vereador Matheus Garcia, do PDT, com a palavra. Quero cumprimentar o presidente, os colegas vereadores e vereadoras, senhores e senhoras que nos assistem. Inicialmente eu quero transmitir as minhas condolências à família da professora que partiu e também, como o Cássio muito bem relatou, mais um episódio numa escola aqui no nosso estado, e isso nos deixa preocupados. Temos aqui professores, somos pais de alunos, né? E conversando com o assessor ali, ele comentou que na gestão passada, na legislatura passada, o vereador Eliton tramitou projetos nessa casa tentando instituir guardas nas escolas e, segundo a assessoria, não teve êxito essa proposta. Mas é um assunto que deve ser perseguido, deve ser estudado novamente, possibilidades, porque acredito que as escolas precisam ter, sim, um segurança, alguém que possa ser uma barreira, que não seja um acesso tão fácil, né, de quem está num transtorno como este e vai descarregar na vida dos inocentes. Dito isto, quero registrar um requerimento e vi aqui várias manifestações de que a Secretaria de Obras está num cronograma bem ativo, né? E eu presenciei isso, porque eu me desloco bastante para o interior. Quarta-feira eu fui
na região da Olaria e voltei aqui pelo Pasto Machado, passei por uma equipe de trabalho. Quinta-feira eu fui até o Alto Bonito, eu passei por 3 equipes de trabalho. Né? Uma no Chapeado, uma na Berta do Cerro e outra aqui, próximo à BR-293. Não sei se todas eram do município, porque às vezes as empresas terceiras, as empresas do mato aí da madeira também executam serviço nessa estrada que tem o transporte. Né? Aqui, acredito que não era máquina da prefeitura, pode ser terceirizada aqui próximo à BR. Mas o requerimento que eu trago é sobre aquele bueiro, vereador Rogério. O ano passado ainda vocês estiveram lá fazendo aquela vistoria, a gente acompanhou. O bueiro antes da balsa, né, ele continua, né, sem acesso a veículos ali, e novamente recebi a demanda dos moradores lá da localidade que tem propriedade, embora que a barca não esteja atuando, tem a propriedade que tem porteira após o bueiro. E vem aí, nós já estamos em julho, daqui a pouco vem o verão, a comunidade gosta de ir ali, o veraneio no Rio Camaquã, e está sem acesso. Então eu acredito que o secretário Anselmo, que está fazendo um bom trabalho, possa recuperar aquele acesso lá para o pessoal que tanto almeja. Também quero aproveitar para reforçar, temos a estrada lá no Areal, que dá acesso ao Luiz Henrique, a Dona Noêmia, ao Ana Aurelino, que ficou para trás e é um lugar quase intransitável, que também possa ser dado uma atenção, assim como a estrada do que vai a propriedade do André Zambuja e de tantos outros produtores que ficou lá no Alto Bonito. Quanto ao IP Saúde, o vereador André já adiantou aqui das nossas iniciativas, um diálogo que fizemos com o jurídico da casa, o presidente da Comissão de Justiça, o vereador Castro, esteve até o órgão técnico IGAN, nos trouxe informações, e que a iniciativa pode tornar a legislação inconstitucional. Então, diante disso, né, para a gente preservar que essa situação não ocorra, nós estamos, então, com uma indicação. Não existe nenhum impedimento legal do Executivo fazer o que nós estamos indicando. Pelo que nós vimos na resposta que chegou semana passada, não há nem problemas financeiros. Pode haver vontade políticas de fazer. Mas o que está sendo proposto é totalmente possível, viável. Não existe impedimento de que o Executivo tome a iniciativa de fazer o que nós estávamos propondo fazer aqui. Embora que nós não mexemos em números para o funcionário público entender, nós estamos propondo mudar a remuneração por salário base. Essa mudança, ela vai jogar mais gente na ajuda, digamos, de 2.000 a 3.000, vou dar um exemplo aqui. Então, embora que nós não estejamos mexendo em valores, o jurídico entende que mexe com o orçamento, porque nenhum impacto financeiro, ele vem uma nota técnica ali sobre o impacto, porque o modelo atual é um e o que vai ser outro, então não tem um parâmetro sobre ele, né? Então, para que o funcionário entenda o que está sendo proposto, é para resguardar a iniciativa, para não ter um vício de origem, que possa depois alguém entrar com uma ação e dizer isso aqui é inconstitucional, que foi proposto por vereadores. Então, nós retiramos para resguardar essa legislação de uma possível ação de inconstitucionalidade, e estamos propondo uma indicação que o prefeito, sim, pode tomar a iniciativa e fazer, e depende de querer fazer, aceitar essa indicação e propor uma ajuda melhor ao servidor. É isso que nós estamos propondo aqui, né? Então, nós estamos com a outra, mudanças que continuam, as demais, são duas propostas que nós mantemos, né? A dos dependentes e a que muda ali também o artigo 9 do projeto,
Os dependentes, para ficar muito claro, e já vem sido aqui apresentado pelo colega, né, ao manter ele sem auxílio, ele muda de tabela. Se ele não estiver na lei, ele vai para o opcional, que é uma tabela que o teto chega a R$800 a contribuição, mais de R$800. E segundo informações, até que nos prove o contrário, se ele continuar na lei, mesmo sem auxílio, essa tabela vai ao máximo R$500 e poucos. E é isso que a gente está propondo, junto com o vereador André. E lá nós estamos assegurando no artigo 9º uma mudança que não vai haver suspensão e que vai só poder ser majorado por decreto, porque a atual redação ela daria poderes sem passar por esta casa, de repente para suspender, para revogar, enfim, é isso que a gente está tentando resguardar ali. Eu quero aqui fazer um agradecimento aos integrantes da Comissão de Orçamento, que hoje aprovaram 2 propostas de emendas ao plano plurianual do município. E uma das coisas que nós estamos propondo é uma política pública no município de Pinheiro Machado. Uma para os micros e pequenas empresas de Pinheiro Machado, instituir um subsídio, né, para as micro e pequenas empresas que possam tomar crédito numa forma de que possa haver um subsídio para o juro, e a gente está promovendo uma mudança pequena de recurso, mas uma possibilidade de aporte, inclusive, de recursos de terceiros. E, da mesma forma, para a área, né, já falamos bastante para a área que pega os funcionários públicos, mas para a área da agricultura e pecuária familiar, nós estamos propondo um plano safra municipal para agricultura e pecuária familiar. Uma proposta baseada em toda uma conjuntura de trabalho, de vivência nesse mundo de políticas públicas. Nós estamos tentando escrever uma política nova que não existe. Eu arrisco a dizer que não existe no Brasil o que nós estamos propondo aqui, né? E poderemos ser os primeiros a implantar. Nós estamos propondo um juro zero para os financiamentos do PRONAF, que pode ter sim aporte de recursos, prevendo algum aporte de recursos financeiros do próprio município, mas também a possibilidade de usar as emendas que temos aqui de vereadores e até dos deputados federais e estaduais para que possam financiar essa política e a gente possa fazer com que a economia gire, que o crédito seja facilitado. E essa política isolada do juro zero, ela já existe no município aqui do Rio Grande do Sul. E nós queremos implantar ela e outras tantas dentro de um conjunto de medidas que nós estamos propondo. Hoje nós demos apenas o primeiro passo, que foi aprovar essa proposta na Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Agora segue o processo, vai chegar aqui, nós pedimos o apoio dos parlamentares desta casa para nós continuar construindo uma política pública inovadora para Pinheiro Machado. E nós teremos a possibilidade de ser o primeiro município no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil a, de repente, estar lançando em 2026, 2027, o seu primeiro plano safra municipal, com políticas voltadas para a agricultura e a pecuária familiar. E dentro desse plano, vereador Jaime, nós estamos propondo caminhos da agropecuária. Tenho estudado muito 2 projetos que tem lá no estado do Paraná, e que nós queremos simplesmente prever de que essa rúbrica vai estar ali no PPA, para que depois nós possamos buscar a construção deste programa e nós possamos ter um olhar de recuperação de estrada diferente do que nós temos hoje, a fazer coisas que vai durar mais e aplicar produtos que estão aplicando, que não são nocivos ao meio ambiente e que dão maior compactação, é fazer uma análise de solo, é fazer o uso das universidades que podem ter. Há pouco tempo eu fiquei sabendo que a Universidade Federal, aí de Pelotas, tem um departamento que pode auxiliar nessa área e tem colocado à disposição e fez uma crítica pública numa palestra de que os municípios não procuram por isso. Então é isso que nós estamos querendo propor aqui e por isso nós estamos aqui para trabalhar. E agora, vereador Renato, para concluir, ao ver que nós somos culpados por as coisas não andar,
Eu acho que isso está desmistificado, porque nem foi nomeado ninguém e as coisas começaram a andar diferente do que estava, porque parece que estava tudo travado, e hoje a gente está vendo que as coisas estão andando um pouco mais de agilidade. Tem muita coisa para ser feito, ficamos felizes que as equipes estão trabalhando, estão rodando, e é isso que nós precisamos, e a gente cobra, a gente aponta, mas também quando está sendo feito a gente reconhece. Muito obrigado. Muito bem, vereador Matheus. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão de hoje. Desejo uma boa noite, uma boa semana a todos.